Olá, pessoal. Nós estamos agora no último dia dessa FENINGER 2020, na versão virtual. E aí a gente aqui da Tendere, a gente fez uma curadoria de palestras com foco em digital, em práticas no digital, né, que a gente deu o nome de FENINGER Digital, e a gente vai passar para vocês agora meio que um checklist, um resumão de tudo que a gente falou nessa semana. Primeira coisa, que a gente está passando por uma nova realidade, e essa nova realidade está gerando novos comportamentos. E esse novo comportamento não só muda as prioridades das pessoas, como também trouxe o mundo digital para ficar para sempre, né? Então a gente tem um mundo agora digitalizado. Era um processo que a gente estava vivendo já, mas que agora se faz cotidiano. Com as pessoas ficando em confinamento, mesmo as pessoas mais tradicionais, elas acabam mudando a maneira de pensar, como elas vão adquirir novos produtos e quais são as prioridades. Então, a realidade agora é a gente estar na internet, a gente trabalha na internet, a gente encontra com as pessoas na internet, a gente compra pela internet, a gente se diverte pela internet. Então, é importante a gente entender o que é esse mundo digital. E quando eu falo estar na internet, não tem só uma maneira de estar na internet. Isso também é muito importante. Você pode estar na internet via um smartphone, via o seu computador, o laptop, o desktop, via o smartphone. E de alguma maneira é importante vocês já saberem que a maneira mais assim comum do brasileiro acessar a internet é justamente pelo smartphone. Então a gente tem, na verdade, um dado, né, que é bastante abrangente, né, que é feito pelo IBGE. O PNAD Contínua é uma linha de pesquisa do IBGE, onde a gente consegue determinar não só que 79% dos domicílios brasileiros têm acesso à rede, têm acesso à internet, como 3 em cada 4 brasileiros acessam prioritariamente ou exclusivamente a internet via o seu smartphone. Então, é importantíssimo a gente agora, a partir desse momento, que a gente vai falar já das coisas mais aplicadas, né, de um planejamento, né, de presença na internet, de como lidar com isso, é muito importante a gente entender que isso tem que ser feito pensando sempre em como será que está minha presença quando alguém acessa pelo smartphone, como estão as minhas redes sociais, como fica o meu e-commerce, como está meu site, né? São coisas que a gente precisa checar, né, em mais de um modelo, inclusive, de celular, né, de smartphone, né? Então, iPhone, Android, Windows, para ver se está tudo ok, né? Se a gente está conseguindo fazer a comunicação como a gente deve com a nossa cliente, com o nosso cliente. Mais uma coisa, esse checklist, ele é um grande resumo, ele é muito mais um mapa do que propriamente uma receita, mas ele ajuda vocês a navegar nesse momento que a gente está vivenciando, a partir de tudo aquilo que a gente aprendeu nesses 4 últimos dias, desde terça-feira, com as palestrantes. Então, a primeira coisa é a gente pensar a presença digital em si. A presença digital precisa ser consciente, ela precisa ser planejada, ela precisa ter uma estratégia por detrás. Então, a gente precisa analisar site, analisar blog, verificar se todas as informações ali estão atualizadas, se os links estão funcionando, né? Site e blog geralmente tem link para rede social, por exemplo, eles estão funcionando, tá tudo ok? E aí a gente tem também, pensando, né, nessa presença digital, as redes sociais, né? Então, Instagram, Facebook, YouTube, a gente vai falar de cada um deles, né, para ficar um pouco mais específico. Pinterest, TikTok, né? Então, quando estar, qual que a gente deve estar, como escolher, a gente vai falar disso daqui a pouquinho. WhatsApp, Messenger e Telegram também são redes sociais, mas a gente vai dar um destaque separado para eles por conta da dinâmica deles, que é uma dinâmica de comunicação basicamente escrita, né? E que é mensagem, né? Eu mando uma mensagem e posso receber uma resposta direta a essa mensagem. E-commerce e marketplace são lugares de venda, e aí eles são lugares que podem ser pequenos ou grandes, eles podem ser bem estruturados, né, ou amadores, né, no sentido de ser menorzinho,
mas eles precisam ser cuidados, eles precisam ter uma equipe dedicada, né, para justamente a gente não ter problemáticas e crises em relação a entregas, em relação a devoluções, em relação a como que o cliente quer se manifestar positiva ou negativamente. Então é muito importante a gente ter esse serviço de uma maneira organizada, né? Uma maneira com equipe dedicada, inclusive. A gente não vai falar muito sobre e-commerce e marketplace, porque a gente está falando de uma maneira mais ampla, né, dessa presença digital. E a gente vai falar um pouco sobre como a gente pensa os influenciadores, né, e assessoria de imprensa dedicada às mídias digitais. A gente precisa também pensar nessa questão de conteúdos que são feitos por terceiros, né? Então, como a gente pode se tornar mais ou menos relevante frente ao nosso público com esses mediadores, com essas pessoas que estão no meio ali né, desse trâmite, né, que é o caso dos influenciadores de uma assessoria de imprensa dedicada às mídias sociais. E o digital branding, né, que nada mais é do que a gente ter essa presença digital bem, né, organizada, faz a gente criar uma linguagem, e essa linguagem vai ser compreendida e também estimulada muitas vezes pelos nossos clientes. E algo que às vezes é desprezado, que é o e-mail marketing, né? Então a gente pensar o e-mail marketing junto com o WhatsApp, o Messenger e o Telegram, eles são mensagens textuais que são extremamente importantes, né? Se você consegue criar toda uma dinâmica de como montar um planejamento do e-mail marketing, você não vai perder espaço, nem vai perder dinheiro, nem vai perder tempo, né, fazendo e-mail marketing. O e-mail marketing bem feito, ele é estimulante, o cliente abre, porque ele fala, olha, novidades sobre a marca X que eu tanto gosto. Então ele abre, né? Então é a gente saber o que do outro lado ele está querendo saber. Ele está querendo saber sobre promoção, sobre os produtos, sobre o lifestyle dele, que coincide com o lifestyle, né, proporcionado ou trabalhado pela própria marca. Tudo isso a gente precisa ter, né, planejado. O que a gente percebe? A presença digital, ela é feita em função do cliente. Então, se você não tem a segmentação desenhada, se você não sabe quem você atende do outro lado da tela, seja B2B, seja B2C e seja B2B2C, a gente fica perdido, na verdade, na hora de tentar pensar como que vai ser a presença digital. A gente pode realmente errar feio, gastar dinheiro, gastar tempo, fazer peças lindas que não serão vistas por ninguém, né? Então é super importante a gente ter muito foco, né, no cliente quando a gente pensa na presença digital. Ele é o porquê da sua empresa existir. Então a gente não pode pensar que a gente pode impor coisas para ele ou que a gente vai sempre copiar coisas que outros fizeram que vai dar certo. Mais do que isso, a gente aprende com o outro e pensa, bem, disso tudo, o que funciona para a minha realidade, para o meu cliente, né? Que quando é meu cliente, ele é meu, ele não vai ser o do outro, mesmo que ele compre as duas marcas. Quando ele compra do outro, ele está buscando outra coisa. Então, é importante a gente ter esse tipo de consciência para pensar a presença digital. Até porque a jornada do shopper é muito mais complexa hoje em dia e não dá para a gente pensar que todo mundo vai sair igual dessa pandemia. Não vai sair igual. Os consumidores mais tradicionais estão mudando o comportamento, então todos estão. Os jovens consumidores, Z e Y, né, gerações Z e Y, eles já vêm do mundo digital. Então, para eles, eles pedem, na verdade, estratégias diferentes para a gente seduzi-los, para a gente trazê-los para o mundo da joalheria. Mas os consumidores que já compravam na joalheria, eles continuam aí. Só que a gente tem que descobrir aonde que eles estão, como eles estão se comportando no mundo digital. Então, é saber como que eles acessam, quando eles acessam, né? As experiências online, elas não têm mais como a gente fingir que elas não existem. Elas já se solidificaram. Quanto mais tempo a gente ficar em pandemia, mais as pessoas vão mudar o hábito para o mundo digital, mais vai se consolidar, mais elas vão se acomodar em comprar digitalmente. Então é muito importante a gente realmente se dedicar nesse momento à construção e à adaptação e
realmente construir olhando para esse desafio que é o novo shopper. Acabando a pandemia, que a gente não tem previsão de quando isso vai acontecer, mas quando acabar a pandemia, a gente vai ter um shopper que vai fazer digital, ou seja, né, on e offline, tranquilamente, de um ponto a outro. E aí está o desafio, a gente costurar on e offline de maneira coerente, onde o cliente consiga entender que ele está sempre dentro da mesma marca. Ele não se perca, fala, nossa, parece outra coisa quando eu entro na loja física, ou é outra coisa quando eu entro no e-commerce, é muito diferente, não pode mais existir isso. Então, esse costurar on e offline é super importante. Você pode estar perguntando como é que a gente faz isso, né? Basicamente, a gente tem que mapear todos os pontos de contato. Esses pontos de contato podem ser tem que ser todos os on e todos os offline juntos para a gente poder saber como que a gente se posiciona e se coloca em cada um deles. Dá trabalho? Dá trabalho. Vale a pena? Vale muito a pena. Nada como um cliente que não consegue sentir a distinção entre on e offline. Ele vai estar sempre imerso na sua marca e vai estar sempre confiando nas coisas que você está falando, porque você não é incoerente, né, frente às propostas que você está fazendo para ele, tanto no digital quanto no não digital. Quer saber um pouco mais disso? Vai lá assistir a palestra da Lucila sobre esse assunto em específico, que ela dá vários exemplos internacionais e nacionais de como foram feitas boas ações que são on e offline ao mesmo tempo. Bem, continuando marketing digital, é quase inevitável a gente falar marketing digital, as pessoas pensarem em redes sociais. E aí é muito importante a gente entender que as redes sociais, elas fazem parte desse novo normal de uma maneira muito avantajada. Autoconhecimento nos negócios para pensar justamente com o meu posicionamento, meu público e a visão de futuro são fundamentais. Criatividade e conteúdo são elementos que captam o cliente também, assim como o propósito e o significado para o cliente. A gente só constrói isso se a gente tem redes sociais que realmente conseguem dialogar com o cliente. Fazendo isso, construindo essa conexão com ele, inevitavelmente a gente vai criar tanto relacionamento quanto formular o desejo dele para ele comprar, para ele ver esse espaço como um espaço de venda também, mas não de maneira agressiva, de maneira que faz parte, né, de algo holístico da marca mesmo, né, algo que é orgânico da marca. As redes sociais também funcionam como saque. E aí a gente tem boas práticas de saque elencadas, né, e exemplificadas de maneira muito detalhada pela Tatiana Brugali, que fez a segunda palestra desse conjunto, né, de palestras que a gente fez a curadoria para vocês. E aí ela fala justamente dessa importância, né, de entender a rede social como um saque e como ter boas práticas ali para justamente fazer com que o cliente se sinta ouvido. É para isso que as redes sociais são estabelecidas, é criar relacionamento. Se é relacionamento, é via de mão dupla. Se é via de mão dupla, eu preciso sentir que você está me ouvindo, né? E as redes sociais, elas têm características próprias. Cada uma delas vai ter um jeito próprio né, de se pensar. O desafio do Dolly Parton, né, que eu coloquei aqui do lado para vocês, ele mostra muito bem como que as pessoas se comportam de maneiras diferentes em cada uma das redes sociais. Então, em qual momento você está encontrando com o seu cliente? Quando você está no LinkedIn, como é a sua marca? Quando você está no Facebook, como ela é? No Instagram, no Tinder aí no caso, provavelmente não teremos presença no Tinder, mas essa ideia de você saber como se posicionar é extremamente importante. E também aonde está o seu cliente. O seu cliente B2B está no Facebook ou está no LinkedIn? Se ele está nos dois, ele vai estar de maneiras diferentes. No Facebook, uma coisa mais familiar, um lugar de amigos, de encontrar amigos, né, de antigamente, mais afastados no tempo, mas que estão ali juntos, né, digitalmente isso é proporcionado, mas o LinkedIn não, o LinkedIn ele está falando de pessoas e business que estão ali sempre conectadas para fazer networking, então é um outro ambiente. O Instagram, né, que a gente fala muito hoje em dia sobre Instagram que vende, então é pensar sobre que Instagram que é esse que a gente está montando para para nossa marca, né, ela está falando com qual cliente e também tomar um pouco de cuidado, né, às vezes a gente vê uma série de pessoas falando que
Pode colocar um monte de fotografia dos seus produtos que vende. Aí tem gente que vai virar para você e falar, não, a gente também tem que ter conteúdo, não pode ser só produto, produto, produto. Aí vai vir um terceiro falar uma outra receita para você de como fazer da melhor maneira o Instagram. Escute todos, aprenda com todos, olhe para o seu público e crie então a sua estratégia. Vai ter público que produto, 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 produto não tem problema nenhum, é isso que ele quer ver, como por exemplo quem vende para revendedoras. Agora, tem público que não, tem público que quer conteúdo, que quer entender um pouco da marca, que quer entender sobre o processo produtivo. Então, é importante o processo criativo, ele quer saber sobre o lifestyle que está conectado a essa marca. Então, você tem que se conectar com o seu cliente. E para isso, você olha para as outras estratégias, aprende com elas, mas desenha a sua. É a melhor maneira de você se diferenciar nesse mundo, né, gigantesco do digital. O Facebook é a mesma coisa, a gente fala assim, o Facebook está morrendo. Gente, o Facebook ainda é a rede social mais visitada do mundo. Então, e no Brasil não é exceção, ela é a número 1. Então, vamos pensar com um pouco mais de carinho no Facebook, fazer as políticas específicas, as estruturas específicas para Facebook, porque dá resultado também em vendas. YouTube, né? Tem que ter um canal do YouTube. Tome muito cuidado com esse tem que. Tem que ter, tem que, não tem que, vamos ver o que é que precisa, né? E se eu vou ter, por que eu vou ter? Como eu vou ter? Qual é a construção que eu preciso colocar, né? Então, se eu vou ter YouTube, que tipo de conteúdo que eu vou colocar lá? Eu tenho estrutura para poder fazer filmagens, faço isso legal? O meu público vai achar legal eu fazer isso meio caseirinho? Ou o meu público quer uma super produção, né? Então, é importante a gente saber sobre isso primeiro, tá? O Vimeo, ele é um YouTube, né? Ele é também uma rede social de vídeos e ele é muito para o pessoal descolado. Então, olha só, são perfis diferentes. O YouTube é mais amplo, mais popular. O Vimeo é uma coisa mais, né? Descoladinha, né? Para quem faz coisas mais conceituais, por exemplo, né? O Pinterest ele é uma rede social de imagens onde a gente pode e deve construir o desejo sobre a nossa marca e sobre os nossos produtos ali. É ali que nasce o desejo, né? Quando a pessoa está no Pinterest, ela está construindo o guarda-roupa de sonho, ela está construindo o futuro, né? A futura casa, a futura decoração, o meu futuro guarda-roupa, as joias que eu quero ter, os produtos de beleza. Então, ali é nascimento de desejo, né? A gente pode ter uma presença bacana ali e que, ao contrário, não é só colocar a imagem. Texto, né, no descritivo do Pinterest ajuda muito, né, a ser localizado rapidamente. O TikTok ele é bastante ligado a um tipo também é vídeo, né? Mas é um vídeo curtinho, né? E é um vídeo que tem muito bem, que dá para editar muito bem, que dá para fazer muita brincadeira com edição e com filtros e tudo mais. E ele é bastante pertinente para quem é jovem ou ultra conectado. Então, é importante a gente perceber se o nosso público tá, né, nesse ambiente, ou muito divertido, né? Até mesmo se a gente pensa num público infantil, por exemplo, né? Então, muita criança brinca de TikTok, faz TikTok com a família, né? Então, faz videozinhos de TikTok. Então, acho que vale a pena a gente pensar dependendo do público, sempre dependendo do público. Como vocês podem ver, e a Dolly Parton, né? Esse desafio acaba provando pra gente, cada rede social tem um tipo de intenção dentro do mundo digital, e a gente precisa descobrir qual é a nossa presença em cada uma delas, e você não precisa ter todas. Você pode escolher ter só algumas, né? O que é mais inteligente muitas vezes, né? E justamente se dedicar a fazer muito bem feita a sua presença dentro dessa rede que você está. O LinkedIn, que é basicamente a gente pensar não só em business, mas em networking, né? Então, para negócios B2B é um bom lugar para se estar, para se fomentar a presença. O Twitter, que é um lugar onde jornalistas e pessoal que forma, né, esse conteúdo que está rodando na internet, é onde ele aparece primeiro, é onde essas pessoas vão captar as informações. Então, para você ser pertinente enquanto notícia, o Twitter é um lugar muito interessante e importante de se estar.
Tumblr, que é para designer também, e assim por diante. A gente vai tendo, né, a lista de redes sociais é imensa, né? Então, mais para a gente conseguir entender que em cada rede social a gente precisa também ter posturas diferentes, mesmo que alcance os mesmos clientes. WhatsApp, Messenger e Telegram, a gente tem aqui basicamente, né, uma base meio similar, principalmente o WhatsApp e o Telegram. E a ideia é que neles a gente tem dois recursos que se repetem, que são os grupos e as listas de transmissão, que no Telegram as listas de transmissão WhatsApp são chamadas de canais, e basicamente os canais eles também são aglutinadores de conteúdo, e no caso do Telegram, 100% das pessoas que estão no Telegram podem acessar os grupos e os canais, então isso também é diferente do WhatsApp, que é mais direcionado, né? É você pensar nisso, né? Qual que você, né, tá querendo, né? O que você está querendo naquele momento com o seu grupo. Todos os três podem ser trabalhados como marketing, né? Como instrumentos de marketing. E se você está trabalhando com WhatsApp, opte pelo WhatsApp Business, treine a sua equipe e coloque a sua equipe para fazer vendas no WhatsApp com um material referencial, com fotografias que são muito boas, e não uma fotografia que né, a menina vai lá e tira na hora, né, da peça. Não, com boas fotos, já deixa ela, né, com esse material disponível para ela trabalhar. Indo para o final, né, para o planejamento estratégico, a gente tem que pensar justamente que essa mudança, né, proporcionada pela Covid, que mudou a gente para o digital, ela pode gerar uma ansiedade em inovar sem pensar estrategicamente. E isso pode ser um erro. Às vezes é melhor a gente demorar um pouco mais, mas fazer direito para ter melhores resultados que a gente ir no afã de copiar e fazer igual aos outros, né? Tem uma importância muito grande da gente construir propósitos e também metas que são tangíveis, senão a gente pode se perder nesse processo, né? A exploração, né, do público, né, é muito importante da gente entender que tem instrumentos, quando a gente pensa o público, a gente tem já muito dado sobre ele, né, a gente tem muito instrumental, eles são instrumento, fonte de dados, eles são insights, tudo vem dali mesmo, do público que a gente já conhece, que a gente às vezes explora muito pouco, né. Quando a gente olha também para o entorno, né? Então a gente olhar para os nossos concorrentes, para os cases inspiradores, é para aprender com eles, né? O concorrente ele não é um inimigo, né? Ele é uma escola muitas vezes, né? E construir uma proposta de valor que realmente faça um diferencial. Então, se simplesmente copiar, tá vendo? A gente pegar uma receita e simplesmente aplicar, não vai criar um diferencial da nossa marca nem dos nossos produtos. Então, o nosso cliente, ele precisa ter, senão ele vai buscar preço. Se você não tiver diferencial, é preço que ele vai buscar. E é justamente o que a gente está querendo mostrar para ele, é que o custo-benefício do que eu entrego é muito bom, né? E que é isso que ele está buscando. Os ambientes digitais precisam, então, ser todos alinhados com a estratégia, website, hot site, e-commerce, landing pages, né? Os canais de social media também precisam ter critérios para a gente escolher quais a gente vai estar. Não dá para estar em todos, não dá para estar em todas as redes, como a gente falou agora há pouco. E também pensar justamente em o que eu quero fazer com os posts que eu estou, né? Eu estou querendo alcançar o quê? Qual é a estratégia para eu colocar esses posts? E também um critério de relacionamento com os influencers. Se vai usar influencer, super toma cuidado com isso. Contratinho, bonitinho, tudo colocado ali e mais. Olhe o passado do influencer, olhe como ele está atuando hoje nas redes, veja quem é o público efetivamente dele, veja se tem alinhamento com o público que você está querendo, não olhe a quantidade, olhe a qualidade do público que interage com ele. Micro-influenciadores não são só mais baratos, eles também têm uma efetividade de diálogo com os clientes seus que é muito boa, porque eles conhecem muito bem a audiência deles e conversam muito bem com a audiência. Para isso, vale a pena ver a palestra da Mel, né, que é uma palestra bem bacana. E para a gente não se perder, em termos de como analisar tudo,
veja a palestra da Laís, que ela vai justamente mostrar para a gente como usar Growth Hacking para justamente a gente primeiro perder o medo, né, de análises quantitativas, mas mais do que isso, entender que a quant bem feita, ela é quant-qual ao mesmo tempo. Então, ela gera uma série de insights, uma série de indicações que fazem com que a gente tenha sucesso no nosso negócio. Então, define o problema, né, para você saber onde que você quer chegar, transforma isso em meta, que seja quantificável, né, que dê para a gente contar, né, entenda os KPIs que você está colocando, né, e criando, né, no cenário, define a hipótese sobre esse problema, como que a gente pode solucionar. E mais do que isso, teste. E testa uma coisa por vez para não confundir, né, todos os testes, né? E que um não contamina o outro. Então, teste uma coisa, analise o resultado, testa outra, analise o resultado. Esteja preparado para falhar, porque você está construindo, né, ainda esse processo com, né, a sua audiência. E aquilo que deu certo, pode colocar na maior escala, aplica e vai na maior escala, mas inicialmente testa pequeno. Então, esse testar pequeno, essa lógica, né, matemática, que é tanto quant quanto quali, ela é um método que é o growth hacking, então não tenha medo. E se não sabe aplicar, se não quer aprender, contrate alguém que saiba fazer para justamente você ganhar, né, com pequenos testes que são efetivos em dar uma informação qualificada para você de como você deve agir dentro do seu âmbito digital. Bem, obrigada, espero que vocês tenham gostado. Para a gente foi um super prazer fazer essa curadoria e fechar justamente, né, com uma série de dicas, de possibilidades, de presta atenção nesse detalhe, presta atenção naquilo, né? Basicamente, vamos lá fazer o nosso mapa, ver como que a gente está, quais são os pontos de conexão com os nossos clientes, quais são os KPIs que a gente está usando, né, justamente para a gente poder alcançar da melhor maneira, quais são os conteúdos que eu estou gerando, né, para justamente a gente ter o melhor resultado nos nossos negócios. Obrigada e até a próxima FENINGE.